Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão em Cristo. Que você seja um estudante da Palavra de Deus, um pesquisador do Evangelho de Cristo. Que você possa estudar a Bíblia e conhecer de fato o que é verdade. E o tema de hoje, o 7º mês e o 9º mandamento. Por que estamos estudando a questão do 9º mandamento? Porque são 10 mandamentos e nesses 10 dias você deve examinar seu coração, a sua vida. Em que posição com os mandamentos está a sua vida? Você tem sido honesto com a palavra de Deus e com os mandamentos do Senhor? Ou você está em falta com os mandamentos de Deus? E Deus tem deixado seus mandamentos como regra e norma para que cada um possa compreender e obedecer sua santa lei. Por isso aqui, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 16, diz assim: não dará falso testemunho contra o seu próximo. O que dá um falso testemunho? É falar uma inverdade, é mentir contra alguém. É falar algo que não está de acordo com os princípios, ou com a ética, ou com a moral de uma pessoa. É denegrindo a imagem dessa pessoa. É que muitas vezes as pessoas têm feito e têm cometido esse pecado perante Deus. E a Bíblia Sagrada, no livro de Levítico 6, verso 2 em diante, nos mostra essa questão. Diz assim o Senhor: se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob os seus cuidados, como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe, o que quer que seja, ou se acha algum bem perdido, mentir a respeito disso, ou jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto, ou seja, cometendo, portanto, o pecado. Quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente. E lhe foi confiado o mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. Você nota a responsabilidade que cabe a uma pessoa? Quando a pessoa confia em você, conta até mesmo segredo e você compartilha com outra pessoa, sem autorização dessa pessoa, você está quebrando um voto de confiança. Você está quebrando aquela confiança que alguém te depositou em você. E quando você fala mal de alguém, porque alguém falou para você, sem você conhecer a pessoa, você está fazendo também um mau juízo ou um mau testemunho dessa pessoa. Isso é pecado perante Deus. E nota quantas coisas nós não fazemos errado porque nós não examinamos a lei, não vemos o que está escrito na palavra de Deus e cometemos erros terríveis que podem nos apartar do Senhor e do céu. Porque Deus fala apenas a verdade. E o cristão também deve falar apenas a verdade. Por isso, o Senhor Jesus disse no Evangelho de São João 17:17, santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus é verdade, então todo aquele que professa ser um cristão, ele tem também de usar a palavra da verdade, de dar o testemunho correto com a palavra do Senhor. Ser um representante do Mestre e estar em harmonia com os princípios do céu. Esse é o dever de qualquer sincero e verdadeiro cristão. Quando um príncipe rico aproximou de Jesus, Jesus disse, ele perguntou a Cristo: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? E Cristo começou a lhe responder. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. O que nós estamos estudando é o 9º mandamento.
a questão do falso testemunho. Deve você, então, sempre, nós, examinar o nosso coração. Temos sido nós verdadeiros? Temos sido nós um cidadão realmente do céu? Ou estamos quebrando o mandamento de Deus? Nunca se esqueça, amigo e irmão, aquele que tropeça em um só ponto torna culpado de todos os demais mandamentos. E diz mais ainda algo importante no Evangelho de João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, ele é mentiroso e nele não está a verdade. Quando alguém fala mal de alguém, levantando um falso testemunho, mentindo contra essa pessoa, ele está quebrando a lei. Então, tal pessoa nele não tem a verdade. Ele tem por pai o diabo, que é o pai da mentira, como está no Evangelho de São João 8, verso 44. Por que estou dizendo isto? É porque nós estamos nos preparando para o dia da expiação. E nesses 10 dias, até o dia 10 do 7º mês, são dias de você fazer uma avaliação da tua vida. Você tem agido como cristão? Você tem dado o testemunho da palavra de Deus? Como você tem agido no seu trabalho, nos seus compromissos, nos seus deveres? Tem sido honesto? E de que maneira você tem procedido? E aqui diz mais ainda, a palavra do Senhor, que até mesmo no meio dos religiosos, os mestres mentem, enganam, fala mal, levanta falso testemunho contra aqueles que estão testificando e falando da verdade. Por isso aqui diz no livro de São Mateus, capítulo 26, versos 59, que os fariseus queriam arrumar uma falsa testemunha para acusar o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus dizia apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Assim diz a palavra. Mas os líderes dos sacerdotes e de todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivesse o direito de condená-lo à morte. Nunca se esqueça, amigo e irmão, um falso testemunho poderá levar alguém à morte, porque é pecado perante Deus. Nós temos tido um grande erro, nós como seres humanos, de buscar classificar pecado. Não. Perante Deus, todo pecado é pecado. O Senhor não leva e o Senhor não aceita de maneira alguma que você faça essa distinção, que você faça com que o pecado não pareça ser tão horrível aos nossos olhos. Deus quer que nós entendamos que o pecado é pecado. E por isso diz aqui no livro de São Marcos, capítulo 10, verso 19. Tu conhecestes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Foi a resposta de Cristo ao príncipe rico. Se queremos herdar a vida eterna, começamos com o dever e a obrigação de guardar a sua santa lei. São 10 mandamentos. Pare e pense nisso. Em qual mandamento que você está em falta? Você tem sido a pessoa que costuma denegrir a imagem dos outros? Você é a pessoa que costuma falar mal do próximo? Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você fala, porque seremos julgados pelas nossas ações, pela nossa maneira de agir e proceder. Mas que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e que você possa descansar no Senhor e alimentar de tua santa e preciosa palavra. Vamos orar? Santíssimo e verdadeiro e grandioso Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser honestos, verdadeiros, que nossas palavras sejam um testemunho vivo do teu santo evangelho, já que o Senhor incumbiu o seu discípulo de ser a luz do mundo, ser o sal da terra. Ajuda-nos, ó Senhor, a usar de sinceridade, falar apenas a verdade, nada mais do que a verdade. Não deixa, Senhor, jamais usar a nossa língua para enganar ou defamar ou destruir a reputação de alguém.
mas faça com que nós sejamos verdadeiramente a luz do mundo. Senhor, peço que abençoe minha esposa, meus amigos, irmãos e todos quanto ouvem esse áudio, Senhor, que toma decisão ao lado da verdade e que possa testemunhar do amor, da justiça e da palavra de Deus. Tudo isso te pedimos e suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meu amigo, se esse estudo teve algum valor para você, compartilhe, incentive outros a estudar a Bíblia, que Deus te abençoe e te guarde, para a honra e glória do Senhor. Amém.